Oi pessoal, aqui é o Juliano. Hoje vamos falar sobre para que língua um tradutor traduz. Bem, algumas pessoas pensam que elas vão estudar uma língua estrangeira, por exemplo, inglês ou francês ou espanhol ou qualquer outra língua, e vão traduzir textos para aquela língua profissionalmente. Mas este não é o caso. Os tradutores, eles traduzem para a sua língua nativa. No nosso caso, que são os brasileiros, nós traduzimos para o português do Brasil, né? Essa é a situação ideal, essa é a situação que as agências de tradução buscam. E tem vários motivos para isso. Essa tradução para a sua língua nativa, sempre, ou pelo menos na maior parte dos casos, é conhecido como o princípio do falante nativo. A pessoa que fala uma língua nativamente, ela conhece melhor a sua própria língua do que qualquer outra língua estrangeira, mesmo que ela tenha estudado essa outra língua durante anos ou décadas. Alguns motivos pelos quais traduzir para a sua língua nativa é o ideal são os seguintes. Bem, a tradução ela vai ser mais rápida, a tradução ela vai ser mais agradável de você fazer, porque você escrever na sua própria língua, você vai ver que as coisas estão soando bem ou soando mal, então você vai ter uma sensação mais agradável. E também a questão da qualidade, porque você escrevendo na sua língua nativa, você escreve muito melhor e o produto final entregue, ele é de qualidade superior. E as agências de tradução, elas buscam isso, né, também, qualidade, certo? Mas traduzir para uma língua estrangeira, claro que é possível. Inclusive o pessoal chama isso de uma versão. Se eu fosse traduzir, por exemplo, de português para inglês ou para francês, seria chamado de versão. Eu, por acaso, já fiz alguns trabalhos para línguas estrangeiras. No caso, para inglês ou francês, que são as duas línguas estrangeiras que eu domino melhor. Mas foram poucos casos. Eu tenho aqui as minhas estatísticas, dos últimos 8 anos como tradutor. Eu já traduzi ou revisei, no total, eu tenho aqui o número 12.483.618 palavras. E dessas, apenas 334.044 foram para língua estrangeira, ou seja, para inglês ou para francês. Isso representa, na minha vida como tradutor de 8 anos, apenas 0,03% de todos os meus trabalhos, de todas as minhas palavras, foram para língua estrangeira. E 99,97% foram traduções para português do Brasil. Então vocês podem ver que quase 100%, ou seja, 99,97% eu traduzi para português do Brasil. E traduzir para uma língua estrangeira, como eu falei, é possível. Inclusive o meu primeiro trabalho, que eu ainda vou contar em outro vídeo, foi de português para francês. Foi uma história bem engraçada, vou contar para vocês depois. Mas traduzir para uma língua estrangeira não é indicado, é mais devagar, certo? Você vai ter mais dúvidas, você vai precisar consultar mais dicionários, consultar mais glossários, mais pessoas. Você vai ficar com incerteza sobre alguns termos. E também você vai oferecer um trabalho de qualidade inferior. Porém, é possível, como eu já falei, você pode traduzir para uma língua estrangeira. Mas nesse caso, quando a revisão for feita, ela será feita por um tradutor nativo naquela língua. Por exemplo, se eu traduzir alguma coisa de português para inglês, depois ele vai ser revisado por alguém que tenha a língua nativa em inglês. Enquanto que a situação ideal, como eu falei, seria eu sempre traduzir para o português. E depois também outro brasileiro revisar a minha tradução. Eu
assisti uma palestra de uma intérprete da Eslováquia que tem no YouTube. Eu vou colocar o link aqui abaixo para vocês. Mas foi num evento chamado Polyglot Gathering. No ano passado, em 2015, ela falou sobre interpretação. E no final da apresentação, uma pessoa fez exatamente essa pergunta, né? Que os intérpretes, normalmente, eles interpretam nos dois sentidos, né? Para a língua nativa e para a língua estrangeira, quando for o caso, mas sendo que os tradutores, eles só traduzem para a sua língua nativa, na situação ideal, como eu falei. E ela confirmou isso. Ela falou que é mesmo, porém existem casos em que as pessoas traduzem para línguas estrangeiras. E ela citou o próprio caso dela, que é a eslovaca, e é um mercado pequeno, é um país que tem uma população pequena, então é muito difícil você encontrar, por exemplo, um estrangeiro que, digamos, seja nativo em inglês e fale eslovaco e seja tradutor para poder traduzir do eslovaco para o inglês. Então, nesse caso de um mercado pequeno, também acontece muito de tradutores não nativos, no caso dos eslovacos, por exemplo, traduzirem para uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, e depois ser revisado por um falante nativo de inglês, claro. E vocês podem encontrar essa pergunta nesse vídeo abaixo, exatamente em 48 minutos e 16 segundos. A apresentação está em inglês. Então, basicamente é isso, pessoal. A situação ideal, a situação buscada pelas agências de tradução e que você deve se candidatar é procurando traduzir para português do Brasil, certo? Assim você vai encontrar mais trabalhos, você vai oferecer qualidade maior, mais rápido e vai ser mais confortável para você escrever em português do que tentar traduzir para outra língua qualquer. E pessoal, o português ele é a quinta língua mais falada do mundo. Tem em torno de 250 milhões de falantes nativos de português, dos quais 204 milhões são no Brasil. Ou seja, o Brasil, o português brasileiro, ele representa 81% do português no mundo. Então a nossa língua ela é muito requisitada, tem muito material aí sendo traduzido para português do Brasil. Então vocês e eu também, nós todos brasileiros, temos muita coisa aí para traduzir para português do Brasil de forma mais confortável, mais rápida, ganhando mais, traduzindo mais palavras por dia e com qualidade superior. Então é isso, pessoal. Tradução no nosso caso é para português do Brasil e o contrário é possível, porém é mais difícil e não é a situação ideal. Então é isso, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Espero que estejam gostando aí das dicas e até mais.